Olá, primeira série A, olá, olá, primeira série B. Bem-vindos, bem-vindas para mais aí uma manhã de estudos. Nessa segunda-feira, dia 15 de junho de 2020, né? Já estamos indo aí para metade do mês de junho, já foi transcorrida, já foi percorrida. Temos aí outra metade pela frente para a gente poder dar conta. E vamos nessa, né? Vamos firme, com propósito, com dedicação, com convicção, a gente vai chegar lá. Né? Bem-vindos mais uma vez para esse nosso encontro semanal de toda segunda pela manhã. Aqui, eu de cá, vocês daí, e juntos a gente tentando tocar o nosso trabalho, tentando fazer o melhor de nós. Bem-vindos, bem-vindas. Vamos filosofar um pouquinho, não é verdade? Vamos filosofar um pouquinho. Eu tinha feito na semana passada, né, na verdade, nós fizemos na semana passada, um exercício em que vocês saíram por alguns lugares aí da casa de vocês, não foi isso? Ou do quintal, pesquisando alguma coisa que tivesse relação com conhecimento, né? Pesquisando qualquer coisa que tivesse uma relação com conhecimento. E depois que nós trouxéssemos isso para a live, né? Eu dei um tempinho aí de uns 5 minutinhos, um pouquinho menos talvez, para vocês fazerem isso. E aí vocês trouxeram a, as reflexões, né, que vocês tiraram a partir desse tour rápido aí pelos espaços que vocês transitam, né? E aí nós chegamos à conclusão, a partir daquele exercício, que existem diferentes tipos de conhecimentos, né? E que nós, de certa forma, relacionamos com esses diferentes tipos de conhecimento, basicamente, todos os dias, né? Lembro que o João trouxe alguma coisa relacionada à música, e aí ele fez a associação do antigo quarto de música, não foi isso que ele falou? Do antigo quarto de música com o conhecimento, né? Beleza? E aí a gente pode pensar o conhecimento a partir daí. Eu lembro que a Rutiele, né, relacionou com os brinquedos do irmãozinho, a Camille com o desenho, né? Marie falou do conhecimento religioso, quando ela olha para a Bíblia, por exemplo, ela lembra de um tipo de conhecimento, que é o conhecimento que está ligado à religião, e vários outros de vocês falaram de infinitos outros tipos de conhecimento, tá? Esse exercício, meninos e meninas, ele é interessante para a gente poder pensar o quê? Nós, seres humanos, desde o momento em que nós nascemos, nós estamos numa relação com o conhecimento. Essa relação, num primeiro momento, ela é imitação, né? Lembra que a gente falou disso? Que a gente aprende imitando os outros. De certa forma, fala, nós aprendemos a falar por imitação. Nós aprendemos a manusear determinados objetos por imitação. Nós aprendemos a andar, de certa forma, por imitação. Né? Isso, os teóricos da aprendizagem vão defender essas teses, essas teorias. Muito embora existem no nosso organismo mecanismos que propiciam isso, né? Não é algo tão automático assim, mas, de certa forma, os aprendizados, os primeiros aprendizados que nós vamos desenvolvendo na nossa vida, eles se dão num primeiro momento, numa primeira experiência como imitação, né? Como imitação. E aí, depois disso, à medida que o tempo vai passando, nós vamos, de certa forma, ampliando esse nosso potencial de conhecimento. Fechado? Nós vamos ampliando esse potencial de conhecimento. E aí a gente faz ciência, a gente desenvolve religião, a gente desenvolve arte, cultura, né? A gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida uma série de conhecimentos
E esses conhecimentos, eles vão sendo utilizados o tempo todo de acordo com necessidades ou desejos, né? De acordo com necessidade ou desejos. Por exemplo, se a gente voltar um pouquinho na história da humanidade, nós vamos perceber que nós inventamos a roupa por uma necessidade. Nós inventamos a construção de casas por uma necessidade. Nós desenvolvemos técnicas de sobrevivência dada às necessidades da própria sobrevivência. Então, o conhecimento humano, ele nunca termina, né? O conhecimento humano, ele nunca termina. É algo que vai sendo acumulado ao longo da nossa existência, é algo que vai sendo acumulado ao longo da nossa historicidade, beleza? Posto isso, a gente começa então mais precisamente a ampliar esse horizonte que nós já vínhamos desenvolvendo com vocês já nas duas aulas anteriores, dizendo que isso que nós estamos chamando de epistemologia ou teoria do conhecimento se pretende, se propõe a investigar algumas questões pertinentes a essa atividade que é o conhecimento. Por exemplo, o que é possível conhecer? Se nós falamos, se nós afirmamos que o conhecimento é possível, o que é possível conhecer? Até o momento, até esse atual momento da história humana, que tipo de conhecimentos foram possíveis? Que tipo de conhecimentos foram produzidos? É uma pergunta que nos cabe pensar. O que efetivamente é conhecimento? O que efetivamente é conhecimento? E é isso que eu vou tratar da natureza dessa segunda questão mais para frente na aula de hoje, né? O que efetivamente é conhecimento? Entre o irmãozinho da Rutieli, que está lá montando os brinquedos, os quebra-cabeças dele lá, montando os brinquedinhos. Entre o João, que está tocando um instrumento musical. Entre a Camille, que está desenhando ou criando alguma coisa. Entre a Marie, que está meditando um texto de uma escritura sagrada, como a Bíblia, por exemplo. Entre um cientista que está num laboratório nesse momento fazendo uma pesquisa. O que tem em comum aí? O que tem em comum nessas diferentes formas de lidar com o conhecimento? Isso é uma problemática que a epistemologia vai tentar nos ajudar a pensar. Como é que nós conhecemos? Nós conhecemos pela razão, pela nossa capacidade de raciocinar, de conceituar as coisas, ou nós conhecemos pelas experiências que nós vamos fazendo com o mundo, que nós vamos fazendo com os objetos, com as coisas que estão ao nosso entorno, com as coisas que estão ao nosso redor, né? E aí, meus queridos, nós vamos entrar no volume 3, em duas grandes correntes da filosofia, que até hoje, de certa forma, elas estão aí presentes. A ciência lida muito com elas até hoje, que é o empirismo e o racionalismo, né, que vai falar dessas duas tendências acerca da natureza do conhecimento. O homem conhece porque ele é racional, logo ele é capaz de formular conceito acerca das coisas, ou o homem conhece porque ele é capaz de fazer experiências da realidade à sua volta e a partir dessas experiências ele vai produzindo conhecimento. Então, nós tivemos essas duas tendências aí em relação ao conhecimento que ficaram chamadas aí de racionalismo e empirismo, que a gente vai aprofundar bastante sobre elas daqui a pouco. E quem pode produzir conhecimento? Quem pode produzir conhecimento? É só o cientista que está lá no laboratório dele pesquisando? É só o professor que nesse momento está dando aula para vocês e nós estamos produzindo juntos conhecimento? Ou o conhecimento ele é de uma ordem, ele é de uma grandeza bastante variável? Qualquer um, em qualquer tempo, pode produzir conhecimento. Aí nós tentamos organizar essas questões a partir do exercício que a gente deu uma reformulada nesse exercício aqui, tá, pessoas? Se nós estivéssemos em aula presencial, melhor dizendo, né? Nós estamos em aula, mas se nós estivéssemos em aula presencial, eu teria feito essa atividade com vocês aqui. Ano passado ela foi muito produtiva.
Deu para a gente discutir muito acerca da natureza do conhecimento, tá? Mas como nós estamos numa aula remota, fazendo a concordância aí do sujeito, como nós estamos numa aula remota, esse tipo de atividade ela ficou inviável. Eu tentei dar uma reformulada, né, pedindo que vocês pesquisassem algumas coisas que estão aí no entorno daquilo que vocês relacionam no cotidiano e fizessem uma relação disso com conhecimento. E foi bastante produtivo porque nós tiramos conhecimentos ligados ao dia a dia, né, aos conhecimentos que a gente chama aí de senso comum, são os conhecimentos que a gente utiliza o tempo todo no nosso cotidiano. Depois nós falamos de conhecimentos mais específicos, como a música, né, a religião, a ciência. Então, esses vários tipos de conhecimentos, que são conhecimentos específicos, que a gente lida com ele em alguns lugares, né, específicos, dadas algumas realidades específicas. Então, meus queridos, a gente está o tempo todo mergulhado dentro dessa dinâmica que é a dinâmica do conhecimento. Mas o que é efetivamente conhecimento? Conhecimento é o quê? O que eu posso chamar de conhecimento? Se a gente for pesquisar na história humana, né, na história do conhecimento humano, nós vamos ver que esse conceito ele é um conceito bastante amplo. É um conceito que vai incluir muitas facetas, muito significado, de modo que não dá para a gente formular um conceito específico do que é conhecimento, e esse conceito ele vem a contemplar todas as faces, todas as esferas do conhecimento. O que eu estou querendo dizer? Se eu penso agora, nesse momento, no meu pai, que está lá no interior de Minas, lidando com a terra, e se eu colocar um computador dele na frente, se eu colocar um computador desse aqui na frente dele, ele não vai saber nem como é que liga esse computador que eu estou usando nesse momento, né? Mas ele está lá mexendo com a terra, ele está plantando, ele está colhendo, ele sabe qual é a época propícia para determinadas plantas, para determinadas espécies de plantas. Pode ser em épocas mais chuvosas, essa já não pode, tem que ser em épocas onde tem uma intensidade solar um pouco maior, etc, etc. E se eu coloco um computador para ele, ele não sabe nem ligar, ele não sabe nem como é que manuseia isso. Então eu posso dizer assim que o meu pai não tem conhecimento e que um outro indivíduo que está aí mais tecnologizado, usando a palavra, se não existe a gente cria aqui, né? Um indivíduo que está mais tecnologizado, será que esse indivíduo tem conhecimento e o meu pai não tem conhecimento? É difícil falar isso, percebe? É difícil falar que o homem comum, né, o homem comum, esse homem do senso comum, do dia a dia, não tem conhecimento, e um outro mais literata, que estudou mais, que viajou mais, que domina determinadas técnicas e tecnologias, esses têm conhecimentos e os outros não. Isso é extremamente complicado a gente falar, né? É extremamente complicado, porque cada um produz o seu conhecimento dentro do seu universo de inserção. Percebem? Cada um, dentro do seu universo de inserção, ele produz conhecimentos. Né? Então, o que a gente está chamando aqui, meninos, de conhecimento? Quem está com a apostila em mãos, e mesmo vocês a quem porventura acompanha aí pelo livro digital ou só faz anotações, circulem, grifem, marquem, frisem, sei lá o que, esse parágrafo segundo, que vai entender o conhecimento como capacidade. Olha, a gente está trabalhando com conceito. Atenção aqui. Olha para mim agora. Olha para cá. Olha para cá. A gente vai trabalhar com um conceito de conhecimento, né? Eu lembro que, não sei se foi nessa turma ou se foi na outra, o menino pediu um conceito. Tá, mas qual conceito que você está lidando? A gente vai pegar esse conceito aqui. O conceito de conhecimento como a capacidade que o ser humano possui de realizar procedimentos que possibilite descrever, calcular ou prever objetos e fenômenos que compõem a sua realidade.
Marcaram aí? Marcou, Marrica? Aquele marca-texto lindo, colorido, que você faz aqueles esqueminhas de aula maravilhosos? Marcou aí, Maria Fernanda? Marcou, João Pedro? Marcou aí, Cíntia? Tá tudo certinho? Marcou, Jennifer? Olha, conhecimento como sendo essa capacidade que nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa história, tá? Nós não nascemos com ele, percebe? Nós não nascemos com ele. Nós desenvolvemos ao longo da nossa história capacidade de realizar procedimentos que possibilita a nossa relação com as coisas. Então, quando a criancinha está aprendendo a comer, né, que a mãe faz aquela papinha maravilhosa lá, quem tem irmãozinho está começando a comer agora, né, faz aquela papinha, massa, aquele negócio todo, tem razão de criança não gostar de comer, né, gente? Aquilo fica horroroso. Mas as nossas mães acham que aquilo é a coisa melhor do mundo. E aí, que está orientando a criança a pegar na colher e a levar aquilo até a boca, ela está desenvolvendo naquele menino, naquela menininha ali, um tipo de procedimento que essa criança vai utilizar o resto da vida depois. Comer sozinho. Nenhum de vocês, imagina, exceto em casos de necessidades ou se ficar acamado por algum tipo de problema, aí tudo bem, mas em casos, em situações corriqueiras e normais, eu imagino que a mamãe da Jennifer pega a colherzinha com a comida e leva na boquinha da Jennifer. A Jennifer já sabe comer sozinha. Como é que a Jennifer aprendeu a comer sozinha? Aprendendo. Aprendendo, desenvolvendo procedimentos que possam fazer com que ela concretize essa ação. Então, desde esses atos mais banais, mais corriqueiros do dia a dia, até coisas mais elaboradas, como, por exemplo, aprender a ler, aprender a escrever, aprender a manusear uma determinada tecnologia, né, como um computador, por exemplo, um celular, por exemplo, a gente vai lidando com o conhecimento. Então, conhecimento como sendo essa nossa capacidade, e eu insisto no fato de que essa capacidade ela é desenvolvida, ninguém nasce com ela, tá? O conhecimento como sendo essa nossa capacidade de realizar procedimentos que nos possibilitem a descrever alguma coisa, a calcular, a prever, a lidar com determinadas questões do cotidiano, como, por exemplo, fenômenos naturais ou fenômenos sociais. Tudo isso nós estamos chamando de conhecimento. Logo, meninos, para a gente entender melhor, para ampliar um pouquinho isso aqui, entendam o conhecimento como sendo a relação do sujeito com o objeto. Sujeito sou eu, sujeito somos nós, relacionando cotidianamente com as coisas que estão ao nosso entorno, com as coisas que estão à nossa volta. Isso a gente está chamando de conhecimento. Tá? Isso a gente está chamando de conhecimento. Nesse sentido, licença aqui para eu pegar. Obrigado. Nesse sentido, quando a gente fala do conhecimento, a gente está falando justamente dessa capacidade que nós temos de desenvolver essas habilidades, habilidades essas que são extremamente importantes para a gente lidar e relacionar com o mundo. Tá? Conhecimento como uma ferramenta que a gente tem de lidar e de relacionar com o mundo. Beleza? Aí vejam no parágrafo seguinte alguns tipos de conhecimentos. Nós já falamos dele na aula passada, a partir das questões que vocês trouxeram, tá? Mas vamos dar só uma ampliada aqui agora. Alguns tipos de conhecimentos que ao longo da história humana foram sendo desenvolvidos. Exemplo, conhecimento sensível ou conhecimento empírico. O sensível está ligado à nossa sensação mesmo, né? O próprio nome já sugere isso, a nossa primeira relação com o mundo. Se eu corto a minha mão, vou sentir dor. Eu só posso sentir dor porque eu tenho mecanismos que permitem sensibilidade. Se eu encosto em algum lugar
quente, obviamente eu vou sentir o calor ali, dependendo da situação, eu vou me queimar, está ligado à sensibilidade, né? E o conhecimento empírico é o conhecimento que se relacionam com essas sensibilidades. Quando a gente fala de empírico, é uma palavra grega que veio de um vocábulo chamado empiria, que nós traduzimos por experiência. Se a criancinha está lá aprendendo, leva o dedinho, minha professora brincava com isso, gente, eu morria de rir dela, né? Leva o dedinho no ventilador. A mãe vai e repreende. Ele vai continuar levando o dedinho no ventilador. A mãe vai e repreende. Se um dia a mãe deixar, ele vai tomar um impactozinho ali, provavelmente vai sentir uma dorzinha, né? Não vai dar muito problema além disso, mas nunca mais ele vai levar o dedinho ali. Ele fez uma experiência de que aquilo não é bom. São os conhecimentos empíricos. E os conhecimentos intelectuais, inteligíveis ou intelectuais, que são os conhecimentos que estão ligados aos conceitos. Ninguém mais precisa fazer experiência de que se eu subir num prédio de 10 andares e pular, eu vou morrer. Não precisa fazer essa experiência. Isso já está aqui, já é entendimento, isso é uma ideia, um conhecimento inteligível. Isso já é um entendimento que todos nós fazemos. Não tem necessidade de eu fazer essa experiência, tá? Não tem necessidade de eu tomar veneno para ver se vai funcionar mesmo. Isso é uma coisa que já está dada, isso é do nosso entendimento, isso já é conceito, né? A gente já sabe disso, né? Então, ou seja, esses vários tipos de conhecimento, nós vamos lidando com isso o tempo todo. Quando nós falamos, meninos, nesses tipos de conhecimento, né? Nesses tipos de conhecimento, nós estamos falando da natureza do conhecimento. Natureza do conhecimento quer dizer o quê? Os tipos de conhecimentos que existem. De quais naturezas eles são? É de natureza empírica? É de natureza religiosa? É de natureza do senso comum? É de natureza científica? Tá? Então, quando nós falamos da natureza do conhecimento, a gente, de certa forma, está lidando com ou seja, o que caracteriza aquele determinado conhecimento, o que caracteriza aquele determinado saber. Aí a gente está falando, então, disso que eu estou chamando de natureza do conhecimento, e eu preciso encerrar essa discussão para a gente ampliar um pouquinho mais. Até aqui está tranquilo? Preciso do retorno de vocês agora. Alguma pergunta? Alguma observação? Críticas? Tranquilo? Show! Podem interromper e falar também, tá, gente? Hoje eu preciso dar uma acelerada, eu falando, porque a gente tem que dar uma avançada aqui no conceito. Depois de colocar o conceito, a gente abre a discussão. Então, até aqui, eu preciso que vocês entendam para mim 3 coisas. Vamos sintetizar essas 2 aulas e meia, né? As 2 anteriores, mais essa, em 3 chaves de leitura. Primeira, nós, seres humanos, relacionamos, lidamos, produzimos conhecimento o tempo todo. Desde o momento que a gente nasce até quando vamos dessa para melhor, enquanto o nosso organismo tiver potencialidade, nós estamos produzindo conhecimento. Então, ou seja, a gente já está mergulhado dentro dessa relação com o conhecimento o tempo todo. Segundo, os conhecimentos, eles podem ser classificados segundo a sua natureza. E o que eu estou chamando de natureza do conhecimento? Aquilo que caracteriza um determinado conhecimento. Exemplo, um conhecimento religioso é diferente de um conhecimento científico. Um conhecimento filosófico é diferente de um conhecimento do senso comum. Um conhecimento artístico é diferente de um conhecimento científico. Percebe as diferenças? Então, quando a gente vai visualizando essas diferenças, nós estamos, de certa forma, problematizando a natureza do conhecimento. Terceiro,
Os conhecimentos podem ser classificados de acordo com a sua finalidade. Para que serve? Para que serve? Cada tipo de conhecimento, ao longo do tempo e da história, eles tiveram uma finalidade. Essa finalidade ela é dada pela própria história, pelo próprio contexto, ou ela é antecipada, né, pela pesquisa, por tecnologia, enfim. Mas cada tempo, cada época, nós tivemos conhecimentos com finalidades específicas, conhecimentos com finalidades que podem ser tratadas dentro de determinados contextos, tá? Então, essas 3 chaves de leituras, elas são importantes para a gente dialogar com essas questões acerca do conhecimento, questões essas que virão na sequência das nossas próximas aulas. Primeiro, nós produzimos conhecimento. O homem é um ser de conhecimento. Esse conhecimento ele nunca está totalmente pronto, ele nunca está totalmente acabado, ele vai sendo modificado o tempo todo, ele vai sendo ampliado o tempo todo, né? Ele vai sendo revisto, repensado, reinterpretado o tempo todo de acordo com várias necessidades que são colocadas em cada tempo histórico. Segundo, pensar os conhecimentos segundo sua natureza. Pensar os conhecimentos segundo sua natureza. O que caracteriza um determinado conhecimento? Quando eu falo assim, qual é a natureza da ciência? O que caracteriza a ciência? Ciência é caracterizada pelo quê? Qual é a natureza da filosofia? Qual é a natureza da arte? Qual a natureza da religião? Percebem que são conhecimentos que são classificados segundo características que são bem específicas. E, por fim, terceiro, pensar as finalidades do conhecimento. Por que a gente produz determinado tipo de conhecimento? Por que a gente faz determinado tipo de conhecimento? Qual é a intenção ali na produção daquele tipo de conhecimento? Fechado? Beleza? Vamos tentar abrir agora uma discussãozinha aqui, para a gente só fixar isso. Eu vou pegar a pauta de vocês e vou pontuar sim, vou marcar aqui um maisinho, né, no nome de quem participa. Isso que eu já faço em sala de aula mesmo. Quem está participando, a gente vai dar um sinalzinho aí com um maisinho para entender que o menino está ali ligado, está ali participando, está ali interagindo na aula. Eu tenho 5 questões colocadas aí sobre esse assunto. Antes da gente entrar para o próximo assunto, eu tenho 5 questões. Aí fica como sugestão, você pode escolher uma ou duas, ou fazer uma síntese de todas elas e compartilhar conosco nesses minutos que nos faltam. O que você entendeu disso aqui? Qual o entendimento que você fez a partir disso? A gente tem em torno de 15 minutos para terminar a aula ainda, né? Eu vou deixar, a partir de agora, um tempinho aí de 2 minutinhos para você preparar, né, o seu entendimento sobre uma dessas questões, tá? Vou te dar aí 2 minutinhos, depois a gente volta para a gente conversar acerca delas. Entendido? Então, pessoas, prontinho? Conseguiram concluir aí a atividade? Vamos lá. Eu prefiro assim, se você puder, obviamente, né? Ninguém é obrigado a nada. Mas eu prefiro se você puder abrir o microfone, falar o microfone, fica mais interessante do que eu ficar lendo aqui. Mas aqueles que têm condições também, né, gente? Aqueles que têm condições. Aí vamos lá. A gente tinha ficado de analisar essas 5 questões que aparecem aí na página 18 e a partir delas a gente tentar produzir um entendimento aqui. Aí vamos lá. O Gabriel Henrique, ele está começando pela questão número 1, onde ele entende o conhecimento como sendo o efeito de ter novas ideias, novos conceitos e novas noções.
né? Então, esse entendimento que o Gabriel está produzindo, Gabriel Henrique, a partir da questão, o que se pode entender por conhecimento, né? Então, essa questão da busca por novos conceitos, da busca por novas ideias, da busca por novas noções, o Gabriel associa isso com conhecimento. Ótimo. O meu caro Vitor Lima, ele está partindo da quinta questão, quando se pergunta se todos os seres humanos têm acesso ao conhecimento. O Vitor está colocando que, no que se refere ao conhecimento intelectual, nem todos têm acesso. Mas se eu estou entendendo o conhecimento enquanto conhecimento de vida, né, todas as pessoas, de certa forma, têm aí a sua gama de conhecimentos. Ótimo. Então o Vitor está falando assim, olha, depende de que conhecimento está sendo falado aqui. Se for um conhecimento mais intelectualizado, infelizmente, num país como o nosso, esse conhecimento não é acessível a todos. Mas todas as pessoas, de certa forma, ela tem os seus conhecimentos enquanto é experiência de vida, né? Experiência cotidiana de vida. Foi o exemplo que eu usei do meu pai. Não tem oportunidade disso, não teve oportunidade de estudar. Então, se eu for analisar do ponto de vista da tecnologia, ele não tem conhecimento nenhum. Mas, se eu for mudar a análise, né, analisar a partir da experiência de vida dele ali, né, ele tem muito conhecimento. Muito boa, Vitor. A jovem Marie, ela parte da questão número 3. O que é necessário para que alguém conheça? A Marie, então, está dizendo assim, olha, para adquirir conhecimento, precisamos da atenção, do estudo e da prática. Tudo isso interligado. E várias outras, mas também há várias outras formas de adquirir conhecimento. Ótimo. Então a pergunta, a Marie está colocando assim, depende de qual a natureza desse conhecimento. Né? Depende da natureza desse conhecimento. Mas ela elabora aí, ela enumera, melhor dizendo, 3 aspectos que ela considera importantes para a construção de conhecimento. A atenção. Lembra que a gente falou lá no início de que a gente aprende imitando, a gente aprende prestando atenção no outro? A atenção, o estudo e, de certa forma, a prática. Né? Os chamados conhecimentos a partir da experiência, a partir da prática. Muito boa, Maí. Gabriel Duarte, acerca da primeira questão, Gabriel está dizendo informação que pode ser adquirida como instrução. Né? O conhecimento, o Gabriel está associando o conhecimento com a informação. Informação essa que nós podemos adquirir por meio de instrução. João, vai lá. Vai falar, João? Depois, Cíntia. Sim. Manda aí, João. Então, eu e a Cintia, a gente estava conversando e debatendo sobre A1. A gente chegou à conclusão que conhecimento é algo relativo. Cada pessoa entende de uma forma, de acordo com suas vivências. Só que a gente acabou entrando mais na questão 4 do que A1. Como adquirimos conhecimento. Aí a gente parou para pensar, qual conhecimento? Tem o teórico, tem conhecimento de vivência, músico, teocrático, tem vários tipos de conhecimento. Aí a gente parou e falou, bem, um grupo de conhecimentos a gente aprende só na vivência. Um outro grupo só estudando. Então, basicamente, a gente adquire conhecimento vivendo de qualquer modo. Porque 100% do tempo, toda hora, a gente está adquirindo ou usufruindo de algum conhecimento. Ok. Meninos, percebem que o João e a Cíntia, eles problematizaram aí, vou dar a palavra daqui a pouquinho, tá, Cíntia? Problematizaram aí a natureza do conhecimento. Né? Se a gente pergunta, o que pode entender com conhecimento? É relativo. Por que é relativo? Tá, de qual conhecimento que eu estou falando? Qual conhecimento que eu estou falando? Tem conhecimentos que eu só vou adquirir se eu for estudar. Outros, não necessariamente preciso estudar para adquiri-los. Tem o exemplo do meu pai. Né? E vocês podem ver vários outros exemplos de que situações que não precisam necessariamente, obrigatoriamente da escola para aprender. A gente aprende em outros lugares também. Tá?
Fazendo um parêntese, pessoas, não estou dizendo que a escola não é importante, pelo amor de Naná. Não faça essa associação, tá? Vai lá, Cíntia, você vai falar? Cíntia? Enquanto a Cíntia prepara aí, Robert está problematizando a questão número 4. Ele está colocando, nós adquirimos conhecimento através da leitura, por exemplo, livros, blogs. Fazendo isso, você vai tendo mais conhecimento. Quanto mais você lê, mais se sabe. Interessante, Robert, essa questão sua, que uma época o Enem cobrou uma questão parecida com essa, falando da importância da leitura e da escrita como ferramenta de acesso à cidadania, né? E aí muita gente confundiu, tá, mas o que tem a ver ler e escrever com cidadania? Né? E aí a questão polemizava essa ideia de que a, à medida que você tem acesso à leitura e à escrita, e aqui leitura e escrita não é só decodificar códigos, né, linguísticos, tá? Ler é muito mais do que decifrar código, B, A, BA, ler é muito mais que isso. Ler é entender o mundo, né? É compreender o mundo. A partir disso, portas vão se abrindo para vários outros aspectos da sua vida. Então, Robert associa a conhecimento como isso que nos vem através da leitura e do entendimento da vida, do mundo. É interessante. Cíntia, cadê? Nicolas. Nicolas está fazendo aí uma associação com a segunda questão. Que tipos de conhecimento existem? Olha, gente, a resposta do Nicolas é interessante porque ele está polemizando também a natureza do conhecimento. Percebe? Aí há vários tipos de conhecimento que ele elenca na resposta dele. Senso comum, empírico, científico, religioso, filosófico e mítico. Tá? Por regra, basicamente, as várias naturezas, os vários tipos de conhecimento foram produzidos ao longo do tempo, ao longo da história. Show de bola, jovem Nicolas. A Cíntia não tem o microfone, por isso, tá, o João foi seu porta-voz aí. Ótimo, show de bola. O empírico e o senso comum provavelmente seriam a mesma coisa. Sim e não, Nicolas. Ó, a questão do Nicolas interessantíssima ali, tá, gente? Ó, conhecimento empírico e senso comum seriam a mesma coisa? Sim e não. Por que sim e não? Beleza. Vamos pegar a palavra empírico. Se eu pego a palavra empírico, essa palavra empírico, como eu disse para vocês anteriormente, ela me vem de um termo grego, empiria, que nós traduzimos no nosso vocabulário por experiência. Né? Por experiência. Vamos pegar então a palavra experiência e vamos analisar a palavra experiência. O que é experiência? Qual é a natureza da experiência? Percebe como é que a sua questão é interessante? Qual é a natureza da experiência? Eu estou falando aqui de uma experiência de vida ou de uma experiência de laboratório, por exemplo? Porque ambas, de certa forma, são empíricas. A experiência de vida, ela parte de um lidar cotidiano com as coisas, né? Quando eu falo assim, nossa, fulano tem uma experiência de vida danada, eu estou falando que aquele cara já lidou com várias situações da ordem do real, desculpa, que o permite com que ele tenha esse conhecimento, que ele tenha essa experiência. Agora, a experiência de laboratório, Nicolas, também ela é empírica, porque ela pressupõe pesquisa, ela pressupõe testes, ela pressupõe lidar concretamente com as coisas do real, mas ela não é do mesmo nível, da mesma ordem, da mesma natureza de uma experiência de vida, por exemplo, tá? Então, quando você fala assim, olha, é empírica porque as experiências do dia a dia também são experiências, eu não posso negá-las. Eu não posso negá-las. Não porque o conhecimento da ciência não é um conhecimento de senso comum. Ele é empírico, mas ele não é senso comum. Então eu posso falar assim, todo conhecimento empírico ele pressupõe experiência. Agora, nem todo conhecimento que vem da experiência ele é senso comum. A ciência, por exemplo, é um conhecimento que pressupõe experiência e ela não é senso comum. Tá? Excelente questão. Dá para a gente trabalhar essa dupla dimensão da palavra experiência aqui, conforme está colocada, tá, gente? E, aliás, é uma questão muito interessante para a gente pensar. Experiência é o quê?
É a experiência do dia a dia, a experiência de vida, ou é a experiência do laboratório mesmo, do teste, da análise? Se for a experiência de vida, eu posso falar que o senso comum é um conhecimento empírico, perfeito. Agora, se for a experiência do laboratório, aquela que envolve pesquisa, teste, análise, etc., eu não posso dizer que a ciência está no mesmo nível do senso comum. O conhecimento filosófico envolve outros conhecimentos. Eu poderia dizer que o conhecimento mítico está dentro dele? De certa forma, sim. Tá? Pergunta do Nicolas novamente. E eu respondo e concluo que já está dando o nosso tempo. Eu preciso liberá-los, tá? E eu preciso dar outra aula também daqui a pouquinho. De certa forma, sim, Nicolas, que a filosofia nasce bebendo dessa experiência mítica. Quando nós falamos lá nas aulas antes dos pré-socráticos de que o mito teria sido uma primeira experiência do homem com o mundo, uma primeira tentativa de falar do mundo, de explicar o mundo, de dizer o mundo, eu posso pensar que no mito já tinha um princípio de racionalidade. O mito já tinha ali a sementinha do que se desenvolveu depois como filosofia, enquanto essa necessidade de interpretar a realidade, de interpretar o mundo. Claro, com as suas diferenças de natureza. Enquanto o mito evocava, de certa forma, para um aspecto mais sobrenatural da realidade, a filosofia foca num aspecto mais racional, né, mais lógico do real, da realidade. Fechar? Senti falta da Camille, senti falta da Marie falou, né, da Maria Fernanda, mas foi excelente, meninos. Então, acho que é isso mesmo. A aula de filosofia, vocês trazerem as questões para a gente polemizar, para a gente debater. Foi bom a participação, show de bola. Terminamos aí com um número muito bom, 43 participantes. É um número bom, a gente tem que aumentar isso. Vamos aumentar esse quórum aí, mas está ótimo. Muitíssimo obrigado a vocês pela companhia nessa manhã de segunda-feira. Tenham todos uma linda semana. Fiquem bem.